sim. E eu quero explicar primeiro, antes de começar a aula, o que eu preparei como plantão. Eu quero explicar como é que vai ser a dinâmica dessa semana. A gente está experimentando dessa forma pelo Google Meet para tentar abrir um canal de comunicação mais fácil com vocês. Porque a gente sente que jogando as aulas no YouTube, boa parte delas gravadas, né? Às vezes não são nem aulas ao vivo, vocês têm dificuldade de entrar em contato e conversar e tirar dúvidas, enfim. Então, para ser um canal com contato mais instantâneo, por assim dizer, a gente pensou no Google Meet para fazer o seguinte: como os plantões são o momento de tirar dúvidas, eu trouxe uma apresentação aqui que não vai durar a 1 hora inteira do plantão, vai ser uma apresentação rápida, e o final do plantão é destinado para as dúvidas de vocês. Vai ser assim com o português e eu acredito que vai ser assim com todas as matérias dessa semana. Então, se vocês tiverem dúvidas, não só do material que a gente traz aqui, das matérias que a gente traz aqui, mas às vezes dúvidas até da escola. Eu sei que é complicado, algumas escolas começaram a ter aula de novo, outras não. Mas vocês podem trazer exercícios da escola para a gente fazer, um assunto que tenha mais dificuldade, podem trazer. Esse vai ser o momento aberto para vocês tirarem dúvidas e a gente estudar junto. Então, eu vou fazer a apresentação, conforme a gente tinha combinado na última aula, vai ser sobre queimadas no Pantanal, o tema de hoje. Ai, eu gostei tanto dessa apresentação, ficou mais chique. Esse jeito de apresentar ficou melhor do que eu conseguia no YouTube. A gente vai falar de queimadas no Pantanal com revisão de análise sintática. Eu vou fazer revisão dos itens que vocês deram nos últimos sábados, que eu não pude fazer o plantão de logo depois, que é predicativo do sujeito do objeto, aposto, oração e período, falando de ordem direta e indireta. Essas outras matérias de análise sintática a gente já viu aqui em alguns plantões, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu também posso trazer, posso pegar exercício, posso pegar material antigo aqui, abrir outros PDFs, outras coisas que eu tenho salvas aqui, e a gente vai exercitando e vai tirando dúvida. É para isso que vai ser aquele tempinho que vai sobrar no final. Aí eu quis fazer esse slide. Qual a sua dúvida? Para incentivar vocês a tirarem as dúvidas aqui. Tragam as dúvidas para cá. No sábado, as aulas de sábado serão aulas de mais conteúdo expositivo, por assim dizer, para tratar dos assuntos, das matérias que caem no vestibulinho da ETEC. Aqui vai ser o momento de revisão e de tirar dúvida. Lembrando que, sempre importante lembrar, nenhuma dúvida é boba, não deixem para lá as dúvidas de vocês. É muito importante que esse seja o momento de vocês tirarem dúvida, não quando vocês se depararem com a prova e perceberem, é sobre aquela dúvida que eu tinha. Então, eu já trouxe aqui, a gente vai falar sobre queimadas no Pantanal. Eu não fiz uma apresentação tão elaborada quanto as outras que a gente vinha fazendo, para não ficar discorrendo aqui muito tempo sobre o assunto. Vamos falar sobre queimadas no Pantanal. O Pantanal é um dos biomas do Brasil. O que é um bioma? Um bioma é uma unidade biológica, né? Com todas as suas características de clima, de vegetação, de fauna, de flora. Nós temos vários biomas aqui no Brasil, se eu não me engano, são 6 biomas. O Pantanal é um deles, e é um bioma muito diverso, e que por conta de interesses, principalmente de latifundiários,
vem sendo dizimado, assim como a floresta amazônica, assim como acontece no Cerrado também, temos outros biomas sendo destruídos. Mas a questão do Pantanal tem chamado a atenção pela área que já foi queimada, uma área muito grande. Eu trouxe uma notícia da BBC, que é o texto que a gente vai trabalhar, que é do mês passado. Esses números estão se atualizando porque o Pantanal continua queimando, infelizmente. Mas vamos trabalhar esse texto aqui, algumas questõezinhas nele. Queimadas no Pantanal. A luta pela sobrevivência do maior felino das Américas em meio aos incêndios. Na tarde da última sexta-feira, 11/9, um helicóptero da Marinha do Brasil levantou o voo com um passageiro em comum, uma onça pintada. Durante o transporte aéreo, os olhos assustados do bicho, resgatado no Pantanal, em nada lembravam o felino destemido que costumava se aproximar dos barcos, característica que fez com que ele passasse a ser conhecido na região como ousado. Tal qual o Neymar, a onça pintada é conhecida como ousado. Horas antes de entrar no helicóptero, o animal havia sido localizado por uma equipe de voluntários que auxiliam no resgate aos animais do Pantanal, que passa pelo pior período de queimadas das últimas décadas. Ousado estava caído no Parque Estadual Encontro das Águas, na região de Porto Jofre, na cidade de Poconé, Mato Grosso, quando foi encontrado pelos voluntários, que passavam de barco pela região. O felino estava com as patas queimadas. Ele apresentou postura agressiva e teve de ser anestesiado para que fosse retirado do local. Localizado no Pantanal, o Parque Estadual Encontro das Águas é considerado o lugar com a maior concentração de onças pintadas do mundo. Nas últimas semanas, porém, o local se tornou extremamente perigoso para os felinos. Isso porque, dos 108 mil hectares da reserva, 77 mil foram atingidos pelo fogo até o momento, segundo dados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Quer dizer, o local, o parque com maior concentração de onças pintadas, foi praticamente dizimado, né? Mais da metade dele já pegou fogo. Enfim. Assim como o parque, o fogo tem avançado com rapidez por todo o Pantanal, que já teve mais de 2,3 milhões de hectares atingidos por queimadas, segundo o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, PREVI-Fogo. O número representa mais de 15% de toda a extensão do bioma no Brasil, conforme o Instituto SOS Pantanal. A área queimada corresponde, por exemplo, a quase 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, que abriga 39 municípios, ou 15 vezes a área da capital paulista. De janeiro ao início de setembro, foram registrados 12,1 mil focos de calor no Pantanal, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. É o maior número no período desde 1999, quando o Instituto iniciou um monitoramento que se tornou referência para acompanhar as queimadas no país. Assim como a flora, a fauna do Pantanal tem sido duramente atingida. Há diversos animais carbonizados no bioma. As onças pintadas que vivem ali tentam fugir do fogo, mas algumas acabam machucadas pelas chamas. Aí, esse texto, eu peguei a primeira parte do texto da BBC. Ele fala um pouquinho mais sobre as onças pintadas, etc e tal. Mas eu quis trabalhar essa primeira parte para não ficar muito cansativo justamente para vocês. Não se esqueçam de deixar o nome e a turma aqui no chat, para eu anotar depois, para colocar na planilha da chamada. Enfim, agora vamos para os exercícios. Nossa, esse rosa ficou bem rosa. Primeira questão. Primeira questão é de interpretação de texto. A onça pintada resgatada se chama ousado, de acordo com o texto. Contudo, sua atitude não corresponde mais ao adjetivo que foi transformado em seu nome.
A que se deve essa mudança? Letra A. As onças pintadas do Pantanal foram domesticadas, portanto, não são mais ousadas. Letra B. As onças pintadas se veem ameaçadas pelas queimadas, por isso não se veem destemidas como antes. Letra C. As onças pintadas não se importam com a presença humana no Pantanal. Letra D. O calor das queimadas deixa as onças pintadas mais fracas. Opa! Letra B, exatamente. Você vê, as onças não foram domesticadas, a gente sabe disso. E também a gente não tem nenhuma informação de que elas não se importam com a presença humana ou de que o calor deixa as onças mais fracas. São informações que podem até, em algum momento, ser verdadeiras, mas que não têm referência nenhuma no texto. Então, eu friso aqui mais uma vez a importância das questões de interpretação, da gente pegar a alternativa correta que tenha referência com o texto. Às vezes a frase por si não tem nenhum erro, mas se é uma questão de interpretação, ela tem sempre que se referenciar ao texto. Então, questão 1, letra B de bola. As onças pintadas se veem ameaçadas pelas queimadas, por isso não se veem destemidas como antes. Questão 2. Indique, dentre as opções abaixo, qual oração se encontra na ordem indireta. O Pantanal é um dos biomas mais diversos do mundo. A fauna do Pantanal merece ser respeitada. O governo brasileiro deve realizar iniciativas juntamente com os governos estaduais e municipais para diminuir as queimadas. Uma grande queimada fizeram os latifundiários. O que é oração na ordem direta e na ordem inversa? A ordem direta é a ordem da oração que a gente geralmente posiciona os elementos. O sujeito, o verbo e o predicado. Na ordem indireta, eles vêm ao contrário. Vem primeiro o predicado, depois o verbo, o sujeito, enfim. Eles não vêm na ordem convencional. Boa, já responderam aqui. Letra D. Excelente. Bom que aqui a resposta é mais rápida. No YouTube, eu faço a pergunta e fico olhando para a cara de vocês. Para a cara não, para o chat, né? Ótimo. Uma grande queimada fizeram os latifundiários. Qual é a dica aqui? Esse verbo fizeram não concorda com uma grande queimada. Então, uma grande queimada não pode ser o sujeito, porque o verbo concorda com o sujeito. Fizeram os latifundiários. Então, os latifundiários é o sujeito da frase. Na verdade, ela está ao contrário. Uma grande queimada fizeram os latifundiários. Seria, os latifundiários fizeram uma grande queimada. Ela está na ordem indireta. Então, questão 2, letra D. Vamos lá, questão 3. Assinale a alternativa que o termo em destaque corresponde à classificação entre parênteses. Letra A. Ousado estava caído no Parque Estadual Encontro das Águas. Predicativo do sujeito. Letra B. Assim como a flora, a fauna do Pantanal tem sido duramente atingida. Predicativo do objeto. Letra C. O felino estava com as patas queimadas. Predicativo do sujeito. Letra D. Ele apresentou postura agressiva e teve de ser anestesiado para que fosse retirado do local. Predicativo do sujeito. O que é o predicativo? O predicativo é uma característica de um elemento. Predicativo do sujeito é quando a característica se refere ao sujeito na frase. Predicativo do objeto é quando a característica se refere ao objeto. Um exemplo de predicativo do sujeito, geralmente os predicativos do sujeito envolvem um verbo de ligação no meio. Sujeito, um verbo de ligação e uma característica do sujeito. Essa característica é o predicativo do sujeito. Por exemplo, eu estou feliz. O verbo ser, o verbo estar, são esses verbos que não têm um significado per si,
eles indicam uma característica que é o predominante, né? Eu estou feliz, feliz é o predominante, né, nessa frase, que se refere ao sujeito. Então, eu estou feliz, feliz é o predicativo do sujeito. Do objeto, por exemplo, eu vi João triste. Eu vi João triste. Quem estava triste era João. Eu vi João. João é o objeto. Foi o que eu vi. Então, o triste se refere ao João. Esse é predicativo do objeto, não predicativo do sujeito. Dentre essas alternativas, essa questão era mais difícil mesmo, mas dentre essas alternativas eu coloquei a letra A. Ousado estava caído, porque o ousado aqui é o sujeito. Caído é uma característica dele. Ousado estava caído no Parque Estadual Encontro das Águas. Na letra B, por exemplo, assim como a flora, a fauna do Pantanal tem sido duramente atingida. A fauna tem sido atingida. O atingida não é predicativo do objeto, é predicativo do sujeito. A fauna do Pantanal. Opa, eu passei. Desculpa. Não é predicativo do objeto, é predicativo do sujeito. Na letra C, o felino estava com as patas queimadas. É predicativo do objeto. Porque queimadas se referem às patas, não se refere ao felino, tanto que está no plural e no feminino. E letra D, ele apresentou postura agressiva. A postura é agressiva. Ele apresentou isto. O que ele apresentou é o objeto, né? Apresentou a postura. Postura é o objeto. Agressiva se refere à postura. Então é predicativo do objeto também. Então o único que podia estar correto é a letra A. Mas essa questão era complicada mesmo. Mas vocês conseguiram entender por que a letra A? Eu coloquei todos como predicativos, mas você tinha que prestar atenção a que se referia. A letra A, o estava caído, caído se refere ao ousado, à onça. Então é predicativo do sujeito. Vamos lá. E essa última é de aposto. Eu acho que aposto é uma classificação simples. Vocês sabem o que é aposto? Aposto é uma palavra ou uma expressão que você usa para detalhar ou para explicar o que você disse antes. Por exemplo, se eu digo Giovana, aluna do projeto Raízes, apareceu na aula, esse aluna do projeto Raízes explica Giovana, quem é Giovana. Então, aluna do projeto Raízes é aposto de Giovana. Aqui na questão 4 eu pedi onde se destaca o aposto. Letra A, o Pantanal deve ser preservado, assim como a floresta amazônica. Letra B, a onça pintada, um dos grandes felinos da nossa fauna, está ameaçada. Letra C, os felinos do Pantanal se mostram muito fragilizados com as queimadas. Letra D, os bombeiros apressam a resgatar as onças por conta das queimadas. Isso, exatamente. Letra B de bola. Vocês conseguem ver que um dos grandes felinos da nossa fauna explica a onça pintada. Então, exerce a função de aposto. Vocês foram muito bem. Eu trouxe uma questão de cada assunto para eu conseguir explicar um pouquinho o assunto e a gente fazer a questão juntos e para ver se vocês têm dúvidas. A apresentação acabou. Eu quero que... Aí são duas coisas. Eu quero que vocês escolham o tema do próximo plantão. E eu vou abrir a próxima meia hora, né? A gente teria mais meia hora de aula para dúvidas, para perguntas, para o que vocês quiserem. Posso abrir aqui outros slides antigos de outras aulas, se vocês quiserem que eu explique alguma coisa. Ou até esses assuntos mesmo que a gente fez exercício. Se ficou complicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, enfim.
Raíssa já votou. Giovana também. Rayane votou e Giovana. Temos um empate. Gente, vocês podem abrir o microfone também para falar. Ih, continua empatado, meu Deus. Se ficar empatado, eu trago na próxima aula um dos dois e na outra eu trago o outro. Nem ponho para escolher. Mas vejam aí, vota todo mundo. Acho que ficamos nesse impasse, né? Funk e movimentos sociais, futebol e racismo. Vou tentar trazer os dois. Como futebol e racismo era um tema que eu estava. Traz metade da aula de um assunto e metade de outro? Pode ser. Eu posso também trabalhar com dois textos, né? Se vocês quiserem. Eu trago um sobre o funk e um sobre o futebol. E a gente trabalha um pouquinho dos dois assuntos na mesma aula. Se vocês acharem melhor. Pode ser. Vou tentar juntar. Já que empatou, vou misturar esses assuntos. É bom que dá bastante para falar com figuras de linguagem. Os dois assuntos dá para trabalhar muito. E figuras de linguagem, não deixem de assistir a próxima aula, porque figuras de linguagem é um assunto que cai muito em prova, não só na prova da ETEC, cai muito em várias provas, concursos, e enfim. Porque é um assunto muito relacionado à interpretação de texto, a você de fato compreender o que você está lendo. Aí vocês vão ter as aulas sobre figuras de linguagem e a gente vai fazer os exercícios. Vou tentar trazer bastante conteúdo, principalmente com música. Música usa muito figura de linguagem. Questões de música geralmente cobram figuras de linguagem. Então, acho que a aula que vem vai ser bem legal também. Vou aproveitar para perguntar para vocês, se vocês quiserem abrir o microfone e fazer algum comentário, o que vocês preferem, principalmente, se é aqui ou o YouTube? Mas, assim, podem fazer comentários em geral sobre como foi a aula, o que vocês acham. Eu prefiro por aqui. Vocês preferem por aqui? Sim, eu também. Prefiro por aqui. Então tá. Então é bom saber, porque eu acho que aqui a gente tem um contato maior. Vocês conseguem abrir o microfone e falar. Às vezes é até melhor para expressar a dúvida falando do que escrevendo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de expressar exatamente o que a gente está em dúvida. Então, vou parar a apresentação. Ficamos com futebol e racismo e funk e movimentos sociais para a próxima aula. Vou fazer um mix disso. E eu vou parar de gravar, mas eu vou deixar esse tempo para dúvidas de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu vou ficar aqui até às 8 com essa sala aberta para dúvidas que surgirem, se alguém aparecer desavisado. Mas, assim, entendam que a nossa proposta é essa para os plantões agora. A gente vai fazer uma apresentação, fazer umas questões, e depois abrir um tempinho para vocês falarem. Porque eu acredito que vocês estejam sentindo falta desse contato, né, com o professor, dessa coisa da sala de aula, de tirar dúvida, levantar o braço e tirar dúvida, enfim. Acho que o Meet proporciona alguma coisa parecida. As aulas serão assim também ou só os plantões? Então, a gente está testando nos plantões essa semana para ver se é viável fazer isso com as aulas também. Aí, o que acontece?
Eu estou gravando aqui, essa gravação vai para o e-mail do Raízes, vai ser salva no Drive do Raízes. E depois eu vou subir no YouTube para quem não conseguiu assistir a aula ao vivo, entendeu? Essa era uma dúvida minha, porque assim, às vezes eu não consigo assistir. E aí eu fiquei pensando, porque aí eu teria que assistir depois, mas como é pelo Meet, talvez não daria para assistir. Mas agora que você falou isso, tirou a minha dúvida. Sim. A gente vai fazer nesse esquema, os professores vão trazer apresentações para fazer que deixem liberado uns 30 minutos ou 20 minutos para vocês falarem, tirarem dúvidas e trazerem as questões de vocês, tanto do Raízes quanto do colégio. E esse vídeo vai ser salvo no nosso drive do e-mail do Raízes, e depois a gente vai subir no YouTube, entendeu? Para vocês poderem assistir no Moodle, enfim. E esse material eu vou disponibilizar para vocês também, no Moodle e tudo mais. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. A gente está pensando, está avaliando se vai conseguir fazer isso no sábado também. Mas aí a gente precisa ter certeza da adesão de vocês, enfim, entendeu? Se a galera vai participar, se vai baixar o aplicativo. A gente teve muitas dúvidas quanto a isso, sabe? De se não ia ficar com menos gente, se as pessoas não iam desanimar por ter que baixar um outro aplicativo. Mas, enfim, muitos professores estão querendo fazer assim também. Então, acredito que se der certo essa semana, no sábado também vai ser assim. Você usa o Meet para a escola, Rayane? Eu uso o Meet para outras coisas, para outras aulas que eu dou, enfim. Já estava razoavelmente familiarizada, mas ainda estou aprendendo a usar. Tem umas outras funcionalidades aqui, tem como abrir uma lousa para escrever. Eu achei muito interessante. A gente foi testando, né? Antes de eu gravar aqui com vocês, a gente se reuniu, os professores, e fomos vendo e como é que funcionava. Achei interessante. Vocês vão querer tirar alguma dúvida particular? Alguma dúvida particular não no sentido de ser só eu e a pessoa, mas enfim, alguma dúvida individual. Aí, para quem entrou depois, isso, está gravado, está gravando tudo e está gravado os slides que eu apresentei, as questões que a gente fez, vocês vão ter acesso a isso depois. Eu não garanto que eu vá conseguir subir isso no YouTube hoje, mas até amanhã eu subo. Vou parar de gravar.